Sequência de mais plenário. Tribunal Regional Eleitoral na parte dos magistrados. Foco no desembargador Mário Mazurek, presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Na tela, cantilho superior, logo do TRAP, direita inferior, janela de livros com intérprete. Boa tarde a todos. Havendo o quórum, declaro aberta a 68ª sessão judiciária ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amapá, a ser realizada na modalidade híbrida, presencial e por videoconferência. Submeto a apreciação da ata da 67ª sessão judiciária ordinária, realizada em 10 de setembro, próximo passado. Não havendo óbice, declaro aprovado. Seguindo norma estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, farei audiodescrição deste ambiente. Plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amapá é um salão amplo, em formato retangular, com capacidade para aproximadamente 200 pessoas. À frente do auditório há 3 bancadas em granito cinza com pigmentos pretos. A bancada central é a presidência. Onde falo, em granito cinza com pigmentos pretos. Eu sou homem branco, 1,85 m de altura, cabelos grisalhos, olhos verdes, nariz adunco. Estou vestindo toga preta sobre terno cinza azul royal, camisa azul clara, gravata azul. E à minha direita está a Procuradora do Estado, doutora Sara Cavalcante, seguida, juiz Ormandes Souza e a juíza Paola Santos. E à esquerda, a secretária dos Trabalhos. A bancada seguinte, o juiz federal Alex Lamy, a juíza Keila Utsi e o juiz Galiano Sei. Essa é a descrição do ambiente. Chamo a julgamento o recurso eleitoral na prestação de contas eleitorais, números 0600456, 2024, origem Pracuúba, relatora juíza Paola Santos. Permanece em foco desembargador Mário Mazurek, na barra inferior, 16 e 5, 11 do 9 de 2005, 78ª sessão judiciária ordinária do TRAP. Cláudia Costa Oliveira, para a sustentação oral. E ainda Lorena Andrade de Carvalho. Comporão a turma julgadora os juízes Galiano Sei, Alex Lamy, Normando de Souza e Keila Utsi. Procuradora da Justiça Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. Ela está com a relatora.
Senhor presidente, Imagem aplaude eminentes plenário. Agora pares, foco na juíza doutora Paola Procuradora Santos. Ela é Regional branca, de Eleitoral, cabelos castanhos claros, aos ilustres lisos, longos. advogados aqui Usa presentes e maquiagem, aos que nos sobrancelha acompanham, embelezada, olhos boa tarde a amendados, castanho todos. escuro, nariz afilado, Fui dos batom autos de recurso nude. eleitoral Traje toga preta. interposto pelo Na barra de Ministério rolagem Público inferior, Eleitoral em face recurso eleitoral da na sentença prestação de contas aprovatada pelo eleitorais, juízo número do da primeira processo zona eleitoral, 06000456-55.2024. julgou Origem, aprovadas Pracuba, com barra P, ressalvas relatora, as juíza contas de Paola campanha Santos. de Altemar Santos Amoras, candidata ao cargo de vereador nas eleições de 2024, em razão da não apresentação de relatório de utilização de combustível. O recorrente alegou, em síntese, que a falta do relatório, exigido pelo artigo 35, parágrafo 11, inciso 2, a linha B da resolução do TSE 23.607/2019, constitui irregularidade grave e insanável. Afirmou ainda que a mera alegação genérica de deslocamentos por município de Pracuúba não supre a formalidade exigida, tampouco justifica a aplicação de recursos públicos sem controle ou destinação comprovada. Argumentou que a despesa foi confessadamente executada até 30 de outubro, ultrapassando o período legal de contratação de despesas, que se encerrou no dia 5 de outubro, tratando-se de gasto extemporâneo e irregular. Ao final, requereu conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar desaprovadas as contas. Em contrarrazões, o recorrido sustentou que os gastos com combustível tiveram sua licitude comprovada e que inexistem indícios ou provas de irregularidade. Por fim, pugnou pelo não provimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral requereu o provimento do recurso. É o relatório. Doutora Imagem aplaude plenário. Elcio, pelo tempo regimental. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente dessa casa, deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral, demais membros desta casa, senhora relatora, doutora Paola Julien, senhora Foco na procuradora advogada Sara Glaucia Cavalcante Costa Oliveira. Ela é e branca, de membros cabelos e castanhos colegas desta escuros, casa. lisos, longos, Aos com demais luzes. colegas que nos Usa assistem no maquiagem, sobrancelha YouTube, embelezada, olhos amendados, castanho escuro, nariz reiteradamente, afilado, excelência, batom nude. esta Traje casa já toga preta. tem vários julgados, já tem precedentes nesse sentido, na questão dos gastos referentes ao combustível, justamente no que diz o detalhamento desses combustíveis, o período que foi gasto, a quantidade, o veículo que foi utilizado, as contratações. E esta casa já tem precedentes neste sentido. Por isso que eu não vou buscar muitas delongas referente a este processo, porque trago o precedente desta casa, como já tem sido aprovado, mesmo com ressalva, pela falta desse detalhamento, mas a comprovação nos autos, com documentos, com gastos, com os custos que foram utilizados, de todo o recurso que passou por dentro do volume de campanha, reiteradamente dentro dos autos, foram comprovados esses gastos. Sabe-se que o município de Pracuúba, eu já tenho colocado aqui que há um único posto naquele município, as necessidades, as dificuldades que tem aquele município com um único posto que não fica nem dentro da sede, fica fora da sede, fica na rodovia. Então, esses levantamentos, essas discussões já foram horário, e a gente tem buscado resultado e êxito para manter a prestação de contas, mesmo com ressalva. É o que a gente reitera, que o recurso do Ministério Público seja não conhecido e aprovido o recurso do recorrido. É o que se espera neste momento. Muito obrigada, boa tarde. Obrigado. Imagem aplaude plenário. Senhor presidente, boa tarde, eminentes julgadores, ilustres advogados. O Ministério Público, no caso dos autos, apenas remete Foco na ao Procuradora artigo Regional Eleitoral, doutora Sara 35, parágrafo Cavalcante. Ela é branca, de 11 cabelos da castanhos resolução escuros, lisos e longos. Usa 23.607. E o maquiagem, faz sobrancelha porque a embelezada, olhos literalidade é amendados, castanho escuro, suficiente nariz afilado, batom rosa claro. Traje para toga a discussão preta. do caso. São gastos eleitorais sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta resolução, os gastos, aí o parágrafo 1º é relacionado e depois o parágrafo 11, perdão. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de um documento fiscal da despesa, do qual consta o CNPJ da campanha para o abaixo.
Aí o inciso 2, veículos utilizados a serviço da campanha decorrentes da alocação ou cessão temporária, desde que seja apresentado o relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos semanalmente para este fim. E esta também é a reiterada jurisprudência do TSE, ou seja, o relatório de volume de valor de combustíveis é realmente uma exigência adicional que é feita pela própria resolução. Ou seja, não há como afastá-la no presente caso, independente das circunstâncias trazidas pelo recorrido. São essas as considerações, excelências. Devolvo a Imagem ampla do palavra à plenário. senhora relatora. O recurso é próprio, tempestivo, preenche todos os demais pressupostos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Não Foco na juíza identifico Paula Santos. divergência, Vossa Excelência prossegue. Conforme relatado, cuido dos autos de recurso eleitoral, foi interposto contra a sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas de Altemar Santos Amoras. Em razões recursais, o órgão ministerial aduziu que a despesa realizada com combustível foi irregular, porquanto então o candidato ele não apresentou o relatório constando o volume e o valor dos combustíveis adquiridos semanalmente e em decorrência de indicação de realização de gastos em data posterior ao término de período eleitoral. Acerca da primeira falha apontada, qual seja, gastos com combustível sem detalhamento exigido pela norma de regência, ao compulsar os autos, constata-se que o recorrido indicou a quantidade e o valor gasto com combustíveis, bem como o período de campanha correspondente, por meio dos documentos citados nos IDs 5253932 e 5253940, que indicam a aquisição de R$ 3.500 em combustível no período de 5 de setembro a 30 de outubro de 2024. Não obstante, a despesa foi comprovada por meio de nota fiscal e comprovante de pagamento via Pix. Além disso, verifica-se que a quantidade de combustível adquirido, ou seja, 488,418 litros, representa uma média de 19,53 litros de combustível por dia de campanha, 25 dias, o que representa um gasto compatível com o uso de combustível, consideradas as distâncias percorridas durante o período eleitoral em uma campanha realizada no município de Pracuúba, ao qual possui diversas comunidades distantes da sede da municipalidade. Em tempo, é imperioso destacar que despesa com combustível no valor de R$ 3.500 para o período citado de campanha não se mostra desarrazoada ou antieconômica, mormente para a realidade do interior do estado, em que, repiso, as localidades são distantes da sede do município. No que tange a segunda falha, relativa à suposta realização de gastos extemporâneos à data final permitida, como oportunamente destacado na sentença, os contratos de locação de veículos acostados nos IDs 5253936 e 5253937 especificam como período de locação as datas 5 de setembro a 30 de setembro de 2024 e o período de 5 de setembro a 4 de outubro de 2024, respectivamente. Então, deste modo, não se observa qualquer desrespeito ao período autorizado para a realização de despesas, porquanto os gastos com combustível eles foram feitos anteriormente ao dia 5 de outubro de 2024. Então, nesse sentido, é o entendimento desse colegiado, que já se debruçou acerca dos mesmos temas e decidiu a unanimidade pela regularidade das contas. Eu trago aqui à colação um acordo de relatoria do desembargador Agostinho Silvério, recente, de abril de 2025, que reforça esse entendimento da Corte. Então, ante o exposto, eu nego o provimento ao recurso e mantenho integralmente a sentença prolatada. Como voto? Como vota juiz Galiano Sei. Com a relatora, senhor presidente. Imagem ampla do plenário. Juiz Alex Lamy. Com a relatora, senhor presidente. Juiz Normando de Souza. Eu também com a relatora. Juíza Keila Utsik. Com a relatora, presidente. Eu proclamo o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unidade, conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento nos termos do voto proferido pela juíza relatora. Chama a julgamento recurso eleitoral da prestação de contas eleitorais, número 0600-459-2024. Foco no desembargador Mário Mazurek. Relator, juiz Normando de Souza.
Recorrente Sanderlei Leal Barbosa, advogada Natália Maria Câmara Ribeiro Santiago e o advogado Fábio Lobato Garcia. Recorrido Ministério Público. Comporão a turma julgadora, juízes Keila Utsik, Paola Santos, Galiano Sei, Alex Lamy e a procuradora Sara Cavalcante. A palavra está com o relator. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Sanderlei Leal Barbosa, candidato ao cargo de vereador nas eleições de 24, em Porto Grande, cuja prestação de contas de campanha foi desaprovada por aquele juiz. As contas foram rejeitadas pela Justiça Eleitoral devido a uma despesa considerada irregular, no valor de R$ 3.953,85. Era referente à contratação de Evanildo dos Santos Martins, pessoa física, para a confecção de materiais gráficos. A análise técnica do caso apontou que, embora o candidato tenha apresentado uma nota fiscal, não foram comprovadas a capacidade técnica nem a materialidade dos impressos. Em razão disso, foi determinada a devolução do valor ao Tesouro Nacional. Inconformado com a decisão, Sanderlei interpôs recurso eleitoral. Em sua defesa, alegou que a contratação de pessoa física não é proibida pela Resolução 23.607 de 2019, desde que acompanhada de documentação fiscal, como foi feito. Argumentou que não há exigência legal para a apresentação de fotos ou cópias dos materiais impressos e que a dificuldade em reunir tais provas se deu porque os materiais foram distribuídos durante a campanha. Para reforçar sua argumentação, o candidato anexou ao recurso uma montagem de fotos retiradas das redes sociais e também um vídeo que mostrava a entrega dos materiais gráficos, buscando assim demonstrar sua boa-fé e a regularidade dos gastos. Disse ainda que houve cerceamento de sua defesa quando não foi intimado para falar sobre a capacidade técnica do prestador, o que se mostrou inovação da qual não teve ciência. O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, apresentou contrarrazões e se manifestou defendendo o não provimento do recurso. Segundo o MP, a nota fiscal não é suficiente para comprovar a efetiva prestação do serviço, especialmente quando se trata de recursos públicos. Reforçou que a jurisprudência do TSE exige comprovação concreta da execução do serviço. Além disso, o Ministério Público rebateu a alegação de inovação na sentença, afirmando que o parecer técnico inicial já havia questionado a materialidade da despesa, inclusive com relação à necessidade de capacidade técnica do prestador. Assim, considerou que o candidato teve a oportunidade de apresentar provas na fase administrativa, mas não fez, o que configuraria preclusão. Permitir a juntada tardia de documentos violaria o devido processo legal. Os motivos foram corroborados no parecer do MPE com assento neste TRE, e pugnou também pelo desprovimento do apelo. É o relatório, senhor presidente. Obrigado. Imagem ampla do plenário. Apresentação oral, né? Pela procuradora. Obrigada, senhor presidente. Reitero os termos do parecer. Devolvo a palavra ao relator. O recurso é tempestivo, tem parte legítima, o prestador de contas foi afetado, então todos os requisitos de admissibilidade estão presentes, eu estou conhecendo. Não identifico divergência, Vossa Excelência prossegue. No mérito, é relevante destacar que a despesa questionada representa 26,3% dos recursos recebidos. Esse percentual, embora significativo, está dentro dos limites razoáveis para uma campanha eleitoral proporcional ao cargo disputado. A contratação de serviços gráficos é comum e necessária para a divulgação de candidaturas, e o valor investido demonstra compatibilidade com o tipo de serviço prestado. Não há qualquer indício de superfaturamento ou de desvio de finalidade, o que reforça a adequação da despesa. A sentença baseou-se na possível ausência de capacidade técnica do prestador e na falta de comprovação material dos impressos. No entanto, tais fundamentos foram construídos sob presunções,
sem que houvesse uma demonstração objetiva de que o prestador não possuía condições de executar o serviço ou de que os materiais não foram efetivamente produzidos. A nota fiscal apresentada pelo candidato foi aceita como válida, o que já indica que houve uma relação contratual formal e reconhecida. A exigência de comprovação técnica específica, sem previsão legal clara, extrapola os limites da fiscalização ordinária. Outro ponto relevante é que a intimação realizada ao candidato foi genérica, não especificando qual irregularidade teria sido detectada. Essa ausência de clareza comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois não permitiu ao prestador, naquele momento, compreender exatamente o que deveria ser esclarecido ou complementado. A parte não pode ser penalizada por não apresentar documentos que sequer foram solicitados de forma precisa. A especificação das irregularidades ocorreu apenas no parecer técnico conclusivo e do Ministério Público Eleitoral, quando documentos dos quais o candidato não foi intimado previamente. Isso significa que ele não teve oportunidade de se manifestar sobre pontos levantados pelo órgão fiscalizador, o que configura uma falha procedimental. A ausência de intimação para responder ao parecer técnico impede a configuração da preclusão, pois não houve no momento processual adequado para a apresentação dos documentos complementares. No momento da interposição do recurso, o candidato apresentou provas materiais da execução do serviço. Ele juntou um vídeo que está anexado aí nos autos, eu pude vê-lo, e também, aliado à nota fiscal correspondente, entendo que é suficiente para demonstrar que os impressos foram efetivamente produzidos e utilizados na campanha. No texto do recurso, a gente também vê a montagem gráfica de várias fotos de mídias sociais, onde se vê a campanha sendo realizada, a entrega de material, santinhos lá nas fotos, enfim. A apresentação dessas provas em sede recursal, entendo, é legítima, especialmente diante da ausência de intimação específica anterior. No tocante à inovação recursal, alegada pelo recorrente, pelo MP, também lhe assiste razão. O MPF faz crer que o candidato foi intimado exatamente sobre a capacidade técnica do prestador. No entanto, na diligência, o que foi pedido foram explicações sobre o material ter sido produzido por pessoa física. Isso restou demonstrado no parecer técnico conclusivo, do qual, repito, o candidato não foi intimado. Eu trago aqui o trecho da manifestação, tem até alguns erros assim de português, que a gente lê literalmente sim, a gente não... Ele quis dizer que o que levou à diligência foi o fato de tais materiais terem sido adquiridos junto a uma pessoa física e não em uma gráfica, como deveria ser. O que se está questionando não é o percentual ou o valor da despesa, mas sua regular execução, pois havendo no estado do Amapá empresas especializadas em confecção desse tipo de material, com maquinário apropriado, não há justificativo para contratar o serviço de uma pessoa física, a não ser que se comprove que o contratado, até está escrito contrato, eu estou lendo como estava escrito, mas a gente percebe que ele quis dizer contratado, tenha capacidade técnica, equipamento adequado e financeiro, fluxo de caixa. Então, isso aqui foi o parecer final. Já tinha passado a fase do qual ele não foi intimado. Então, eu estou vendo que não é uma preclusão. Diante da análise detalhada dos autos e dos argumentos apresentados, conclui-se que não há elementos suficientes para manter a desaprovação das contas. O conjunto probatório demonstra a regularidade da despesa, a boa-fé do candidato e o cumprimento de exigências legais, o que foi apenas na fase recursal, em razão de não ter sido oportunizado em momento anterior, invisível ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Então, tendo em vista Tendo em vista o que eu já expus, eu voto pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau e para, então, aprovar com ressalvas as contas de campanha de Sanderley Leal Barbosa nos termos da legislação eleitoral vigente. É como eu voto, Excelência. Imagem ampla do plenário.
Juíza Keila Utsi. Acompanho o relator, senhor. Juíza Paola Santos. Com o relator, presidente. Juiz Galiano Sei. Com o relator, senhor presidente. Vota juiz Alex Lamy. Com o relator, senhor presidente. Eu proclamo o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento e aprovou, com ressalvas, as contas de Sanderley Leal Barbosa, relativas às eleições 2024, nos termos do voto proferido pelo juiz relator. Foco no desembargador Mário Mazurek. Estamos, finalmente, processo de prestação de contas anual número 06.061/2025, origem Macapá, relatora juíza Keila Utsi. Interessado, Partido Democrático Trabalhista, PDT. Advogado Raimundo César Ribeiro Caldas. Interessado, Antônio Valdez Góes da Silva e Bárbara Rodrigues Barbosa. Comparão a turma julgadora, juíza Paula Santos, juízes Galiano Sei, Alex Lamy, Normando de Souza. Procuradora da Justiça Eleitoral, por Sara Cavalcante. A palavra está com a relatora para o relatório. Boa tarde a todos. O presente processo trata de prestação de Foco contas na anual juíza do Keila Diretório Utsi. do PDT Ela é negra de pele Amapá, clara, tem referente ao cabelos exercício curtíssimos, financeiro de castanho 2024. escuro, preso para trás. Análise técnica Olhos realizada pelo menores, castanho Núcleo de escuro, Análise de sobrancelha Contas desenhada, nariz Eleitorais afilado. Partidárias Trás da HP, na identificou barra de rolagem inferior, inicialmente 3. Prestação de diversas contas no ar. irregularidades, entre elas Número a do processo aplicação 0600 insuficiente de recursos 061 programas voltados à participação 2025. política Origem das Macapá mulheres, barra P, relatora a juíza ausência de Keila comprovação Utsi. quanto à não contratação de terceiros para execução de serviços, além de falhas documentais e formais, como o uso indevido de recursos, falta de documentos comprobatórios e erros nas notas fiscais apresentadas. Após ser devidamente intimado, o partido apresentou petição acompanhada de documentos que foram submetidos à análise técnica. No que se refere à aplicação dos recursos do fundo partidário em programas de incentivo à participação feminina, constatou-se que o partido aplicou apenas R$ 16.760 dos R$ 24.000 exigidos, o que representa 3,49% do total recebido, abaixo do mínimo legal de 5%. Afirmou o núcleo, o NACEP, que, embora o valor integral tenha sido transferido para a conta específica do movimento de mulheres, conforme determina o parágrafo 3º do artigo 22 da resolução do TSE 23.604/19, a execução efetiva dos recursos não ocorreu integralmente dentro do exercício financeiro, o que caracteriza descumprimento da norma. Disse o núcleo que as demais irregularidades foram sanadas com a apresentação de documentos comprobatórios, como comprovantes de recolhimento ao erário, provas materiais das contratações e cartas de correção das notas fiscais. Diante disso, o NACEP concluiu pela aprovação das contas com ressalvas, entendendo que a falha na aplicação do percentual mínimo não comprometeu a regularidade das contas, conforme previsto no artigo 45, inciso 2, da mesma resolução. A Procuradoria Regional Eleitoral corroborou ao parecer técnico, destacando que a simples transferência dos recursos para a conta específica não supre a exigência legal, que demanda a efetiva aplicação dos valores no mesmo exercício. Ainda assim, reconheceu que a irregularidade foi mitigada pela permanência do saldo na conta específica, o que permite a aprovação com ressalvas das contas nos termos da legislação vigente. É o relatório, presidente. Imagem ampla do plenário. Sustentação oral, senhora procuradora. Reitero os termos do parecer.
Dou a palavra à senhora relatora. A prestação de contas de partidos políticos é obrigação constitucional e legal, com fundamento no artigo 17, parágrafo 3º da Constituição Federal, e tem como objetivo assegurar a correta aplicação dos recursos públicos destinados às agremiações partidárias, garantindo a transparência e controle pela Justiça Eleitoral. No caso Entelo, o partido aplicou apenas R$ 16.760 dos R$ 24.000 exigidos, o que representa 3,49% dos recursos recebidos do fundo partidário, abaixo do mínimo legal de 5%. Embora tenha transferido o valor integral para a conta específica do movimento de mulheres, a execução efetiva dos recursos não se deu integralmente dentro do exercício financeiro, o que configura descumprimento da norma. Contudo, conforme parecer técnico do NACEP e manifestação do Ministério Público Eleitoral, as demais irregularidades foram sanadas com a apresentação de documentos comprobatórios, e a falha remanescente não comprometeu a regularidade das contas, sendo possível aprovação com ressalvas. Importa destacar que a jurisprudência do TSE tem reconhecido que falhas formais e materiais, quando não comprometem a análise contábil e a identificação da origem e do destino dos recursos, não impedem a aprovação das contas com ressalva. Prescrevo uma jurisprudência. Diante do exposto, acompanhe o parecer técnico e a manifestação ministerial para julgar aprovadas com ressalvas as contas do PDT relativas ao exercício de 2024, nos termos do artigo 45.2 da Resolução do TSE 23.604/19. É como voto, presidente. Imagem ampla do plenário. Luísa Paola Santos. Eu acompanho a relatora. Luiz Galeno Sei. Com relatora, senhor presidente. Luiz Alex Lamy. Acompanho a relatora, senhor presidente. Luiz Normando de Souza. Eu também vou acompanhar, senhor. Eu proclamo o resultado. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unidade, aprovou com ressalvas a ação de contas do Partido Democrático Trabalhista, PDT, referente ao exercício financeiro 2024, nos termos do voto proferido pela juíza relatora. Eu indago aos pares se há processo em mesa para julgamento. Não havendo, declaro encerrada a presente sessão judiciária. Agradeço a participação de todos. Imagem ampla do plenário. Sequência de imagem do plenário. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados.